Nós estamos recebendo em nossos estúdios Alexandre Assis. Ele é advogado, consultor e já conversamos aqui há alguns dias. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado novamente pela aceitação, pelo convite de estarmos aqui discorrendo um pouquinho aí sobre previdência, aposentadoria, voltado para os trabalhadores aí do campo. Alexandre, o assunto rendeu muito nas redes sociais. O pessoal continuou, sabe, que a gente colocou aí, para o pessoal ficar à vontade, para fazer perguntas, para olhar, rever, e de fato aconteceu. Muita gente ainda na dúvida. Primeiro vamos fazer aquele conceito básico, qual que é a idade para aposentar o trabalhador rural homem, trabalhador rural mulher, a trabalhadora? Inicialmente é até interessante ter tido essa repercussão, porque a gente começa a perceber que as pessoas estão atrás de informações, coisas que até há pouco tempo, digamos aí num lapso temporal de 5 anos, 10 anos, as pessoas não se atentavam tanto para saber quando poderia se aposentar, se de fato teria direito a um benefício no INSS e como que faria para fazer esse requerimento e muitas das vezes, quando se fala de trabalhador rural, como que você iria fazer prova junto ao INSS. A aposentadoria por idade rural, ela é destinada ao trabalhador rural, homem quando completa a idade de 60 anos, mulher quando completa a idade de 55 anos, desde que comprove efetivamente 180 meses de labor, de trabalho rural, que equivale a 15 anos. No entanto, tem que fazer diferenciações em relação às categorias. Hoje você tem um trabalhador rural que pode ser empregado, você tem um trabalhador rural que pode ser o próprio proprietário rural, você tem um trabalhador rural que, porventura, pode ter arrendado uma propriedade rural, ele se trata, no caso, do arrendatário. Então, a gente tem algumas categorias que a pessoa tem que observar como que ela vai fazer prova junto ao INSS. Quando a gente fala em relação ao empregado rural, esse empregado rural ele vai ter a carteira de trabalho assinada por um proprietário rural, por uma pessoa que explora a atividade rural. Tem que ser observado, como até a gente discutiu antes do programa entrar ao ar, qual que é a categoria na qual ele está vinculado. Porque você pode ter um empregado rural, que ele seja um trabalhador rural polivalente, você também pode ter um trabalhador rural que seja, às vezes, um tratorista, às vezes seja uma cozinheira. Então, às vezes, um tratorista, uma cozinheira, por mais que ele desempenhe atividade na propriedade rural, ele não é considerado pelo INSS como um trabalhador rural. O tratorista se encaixa nessa aí? Se encaixa. Ele não excluído. é considerado? Não, ele não é considerado. Porque eu poderia ter um tratorista numa empresa urbana, seria por isso? Não é nem em relação ao que você pode ter em uma empresa urbana. A questão de você fazer a redução de 5 anos, a ideia da Previdência é para aquele trabalhador que desempenha suas atividades e exposto a situações que venham a prejudicar a sua saúde. Então, eles colocam essa redução de 5 anos porque a expectativa de sobrevida desse trabalhador também é reduzida. Hoje, quando a gente fala de um tratorista, muitas vezes ele vai conduzir uma máquina agrícola em uma cabine fechada com ar-condicionado e tudo mais. Então, é voltado nesse sentido. Por exemplo, um médico veterinário, apesar de ele desempenhar suas atividades muitas das vezes na zona rural, por conta da atividade dele, ele não é considerado como um trabalhador rural. Então, ele não tem direito a essa redução de 5 anos, no caso, para o homem reduzindo para 60, 5 anos reduzindo para a mulher chegando aos 55. E quando a gente fala de documentos, a gente vai analisar tamanho de propriedade, se explora ou não com a utilização de empregados. E os documentos normalmente exigidos e utilizados perante o INSS são, para um proprietário, escritura pública do imóvel, o CCIR, o ITR, as notas fiscais de entrada e de saída de mercadoria. Quando você fala de um arrendatário, você tem um contrato de arrendamento, onde tem a descrição do imóvel, o prazo de vigência desse contrato, como que essa atividade vai ser explorada ou não. Quando a gente fala de um empregado, por si só, a gente vai ter a formalização do registro em uma carteira de trabalho que vai fazer prova no caso de que essa pessoa desempenhou essas atividades. Lembrando que, mesmo que esse trabalhador rural não cumpra algum dos requisitos
para efeitos de uma aposentadoria por idade rural, ele pode estar se filiando, se inscrevendo junto ao INSS, onde é gerado o número de inscrição, que a gente até diz de NIT, e efetuando as contribuições mês a mês. Todavia, esse trabalhador rural que vai efetuar as contribuições pelo fato de não preencher algum dos requisitos para se enquadrar como um trabalhador rural que vai se aposentar com essa redução de idade, o homem ele vai se aposentar com a idade de 65 anos e a mulher com a idade de 62, uma vez que tivemos a alteração por conta da reforma da Previdência, e antes a idade para a mulher aposentar em uma aposentadoria urbana era de 60, passando a ser de 62. Alexandre, você falou aqui do NIT. No caso, uma cozinheira, o patrão é um empregador rural, nem ela, se ela quiser se inscrever no NIT, ela não se enquadra ali, mesmo aquele desempenho todo lá na propriedade? Duas coisas que a gente tem que diferenciar a atividade que a pessoa realmente desempenha e onde ela desempenha essa atividade. Se porventura esse empregador rural tivesse cadastrado no CBO essa empregada como trabalhadora rural polivalente, trabalhador rural serviços gerais, não tem como o INSS ter conhecimento de fato qual que é a atividade desempenhada, acreditando por si só na função que foi cadastrada pelo empregador. Se porventura estiver a função de cozinheira, embora a atividade seja desempenhada na zona rural, a atividade de cozinheira não é uma atividade cuja essencialidade seja rural. Então, quer dizer, é importante o empregado ficar atento às nomenclaturas que aparecem, o empregador também, para ter esse benefício para o seu funcionário. Com certeza, porque muitas das vezes, às vezes, você tem um empregado que é uma cozinheira, mas além de cozinheira, ela cuida de uma horta, faz seus plantios, às vezes até revende esses produtos. Aí a gente poderia estar até diante de uma situação que ela tenha mais de uma função. Então, o empregador em si, é claro que ele vai ter que colocar o que de fato o empregado desempenha naquela propriedade, mas o empregador pode observar se porventura existe alguma saída para esse empregado que possa beneficiá-lo junto ao INSS. Alexandre, como eu falei, tem aqueles casos ali do arrendatário, ali o sitiante, o assentado, o chacareiro, que ele trabalha na propriedade e a esposa trabalha com ele. E aí, numa aposentadoria, a esposa tem algum direito? Com certeza. Além da esposa, até mesmo os filhos, se porventura eles não compuserem outro grupo familiar. Muito antigamente, não havia muito documento que formalizava a relação de emprego. Então, as famílias, elas moravam na zona rural e desempenhavam atividades, às vezes até colaboravam com algum proprietário, e não tinha nenhum documento que formalizava essa relação. Todavia, quando você vai fazer o requerimento, para fazer prova para a mulher, até considerando que as profissões só eram colocadas em nome do esposo e não da mulher, uma certidão de casamento que consta a profissão de lavrador para o esposo, normalmente vai constar de doméstica, lides domésticas, do lar para a mulher, a profissão do homem estende para a mulher. Você também pode ter certidão de nascimento dos filhos, você pode ter uma certidão de casamento também religioso, você pode ter histórico escolar dos filhos que comprovam que eles moravam na zona rural e até mesmo estudavam na zona rural, ficha de cadastro em hospitais. Então, tem vários documentos que servem como indícios de prova material de que eles desempenhavam as atividades. E tem uma instrução normativa do INSS, até porque tem um entendimento judicial, que estende, então, essa profissão do esposo para a mulher, obviamente corroborado com uma entrevista. Ou seja, até administrativamente é uma autodeclaração. Se for judicialmente, além de a parte ser ouvida por um juiz, também tem as testemunhas que serão ouvidas. E é muito interessante quando a gente fala em relação à profissão do homem, à profissão da mulher, porque hoje nas grandes empresas fala muito também a questão do compliance previdenciário, que é você ajudar a empresa em uma gestão que é voltada para você otimizar os resultados e ter os melhores benefícios para aqueles colaboradores. E quando eu falo colaboradores, a gente pode estender até mesmo para os grupos familiares, para o proprietário, para a sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas que realmente vivem
da exploração daquela atividade e que necessitam, uma vez ou outra, de benefícios junto ao INSS. A gente fala muito de aposentadoria por idade rural, mas a gente tem benefícios eventuais no INSS, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, às vezes uma pensão por morte na ausência, né, de um dos componentes do grupo familiar. Então é muito importante esse produtor rural, esse trabalhador rural, eu tenho um sítio, eu sou assentado, independente, né, desde que você esteja na propriedade rural, seja zona rural e você vive daquilo, que você se situe em qual categoria que você se enquadra, quais documentos que você precisa para fazer prova junto ao INSS e também saber a questão da idade e o tempo mínimo e máximo que você necessita para obter, no caso, esse benefício. Bom, nosso tempo aqui já está esgotado e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto porque ele é muito complexo, né? Porque nós temos aí situações em regiões distintas no Brasil com realidades diferentes. A gente tem ali, de repente, no Nordeste, umas regiões com a fruticultura que não chega a ser aquela fruticultura para exportação, que tem esse envolvimento familiar. Lá no Rio Grande do Sul também a gente tem produtores que estão ali naquela atividade doméstica do sustento. Com certeza. E quando você fala de trabalhador rural, normalmente você vai falar uma pessoa que desempenha a atividade individualmente, ou então em regime de economia familiar, ou então até mesmo com a utilização de empregado, mesmo que seja mesmo que seja eventualmente em uma época de safra, uma época de colheita. Então, assim, vai variar de região para região, até mesmo porque a modulação, o tamanho do módulo fiscal de cada propriedade, ele varia de município para município. E também a realidade fática de cada propriedade, o que é explorado ali, como que é comercializado. Até mesmo aqui na cidade a gente vê, né, pequenos sitiantes que eles fazem a comercialização de sua produção em praças, feira, em determinados locais. Correto. Mas eu quero falar dos feirantes, o pessoal que fica lá produzindo e não dá mais tempo, porque o nosso tempo aqui realmente está esgotado. Eu quero te agradecer e o assunto é muito gostoso para a gente estar falando. Obrigada, viu, Alexandre? Agradeço, Fabeli, e estamos dispostos aí para eventualmente estarmos aqui novamente e respondendo, né, qualquer dúvida de algum dos ouvintes, de pessoas que participam, porque de fato a gente sabe que é um tema bem extenso e um pouco complexo. Lembrando também que o INSS, por meio de seus canais de comunicação, sempre está presente, podendo passar essas informações aí para quem eventualmente tiver dúvida.